meu pensar, o pouco que tenho, vou partilhar. Final do século XIX era proibido, né? Ninguém, não tinha academia que dava aula de capoeira, né? Eu conheci mestre como o mestre Leopoldino, que falou, não, meu mestre, ele não tinha academia, eu aprendi por imitação. Os mais velhos passaram muita discriminação. Até hoje tem pessoas que discriminam a capoeira, discriminam o trabalho da capoeira, porque ela é um trabalho também, né? É o nosso ganha-pão hoje. E às vezes a pessoa não entende. Às vezes eu tinha uma academia ali no Jardim Record, onde passavam os evangélicos, nada contra, né? Também já fui da igreja. E eles falavam que era coisa do diabo. Falavam assim, poxa, vem cá, meu irmão, paz do Senhor. O senhor sabia que eu sou evangélico? Só que é a minha profissão, Deus me deu esse dom. Nem por isso eu não sou um filho de Deus. Aqui na minha casa, eu falo dele, até na música. Quer que eu lhe cante uma? Aí cantei para ele. Foi Deus que mandou eu vir aqui, trazer um pouco de alegria, dar um pouco de esperança para essa humanidade. E aí vai, essa ladainha. Ele falou, nossa, meu filho, já estou vendo de outros olhos. Eu falei, não, você não pode discriminar qualquer arte que seja. Falar que é coisa disso, coisa daquilo. Não é porque nós temos tambor, nós somos um macumbeiro. Nós não precisamos ser da religião para ter um tambor na capoeira. O tambor faz parte, sabe que o tambor faz parte dessa bateria que são os berimbau tocando? Isso aqui é o coração. Ele tá batendo. Enquanto ele bater aqui, a roda vai dar aquele arrepio, aquela coisa, vai fazer você chorar. Eu estou na capoeira há 52 anos, né? Não dá para eu afirmar para você, né, a verdadeira história da capoeira, que nem os pesquisadores, ou muitos, não sabem responder. Uma das histórias que a gente sabe, né, que é contada, né, mas que eu não vou trazer isso como falsa ou verdadeira, é que em Angola, na África, tinha uma dança, uma luta chamada Nogolo, ou dança da zebra, mas que a função social era outra. Era quando as meninas chegavam à idade de casar, né, uns 15, 16 anos, tinha uma luta que os rapazes lutavam para disputar as meninas, Nogolo, ou dança da zebra. E quando isso vem para cá, isso muda, começa a mudar essa função social dessa dança. E aqui ela sofre toda essa ressignificação e vem e vai mais pelo lado da senzala, da senzala, da luta, da resistência, da luta dos negros escravizados, né? E isso ela vai se desenvolvendo. Ele vai lá pro século XX na capoeira. Vendedor de bala, ele usava igual aquela matraca. Ele tocava o berimbau para vender o que ele tinha no cesto capoeira. E dali saía as histórias dele. Ele começava a contar as histórias pro povo para vender o produto dele. Não chamava nem berimbau, isso aqui chamava urucungo. Lá vem o homem do urucungo, capoeira. O berimbau, apesar de ter entrado na capoeira bem depois, ele virou o símbolo da capoeira, porque se eu sair na rua de branco, posso ter de azul, carregando um atabaque, você vai pensar que eu sou o quê? Um candomblessista, um macumbeiro, o que seja. Menos um capoeirista. Agora, se você sai com um pandeiro na mão, tocando pela rua aí, sambista. E se eu pegar um berimbau, se eu não tiver nem com roupa de capoeira, de short ou pelado, do jeito que eu tiver, com o berimbau na mão, ou eu fazer alguma arte por aí pelo mundo com o berimbau na mão, falar assim, foi o capoeira que roubou. Porque o berimbau simbolizou. Meados do século XIX, ninguém conhecia como capoeira. Era, principalmente as maltas do Rio de Janeiro, quando juntavam-se em grupo, os negros eram presos, mesmo pelos senhores do engenho, ele recebia
os açoites, era por agilidade física. O negro, quando na zona urbana, quando causava alguma briga, algum tumulto, ele falava, não, tinha negro fazendo na rua agilidade física. Não tinha nome de capoeira ainda. Aliás, o nome de capoeira nem é africano, é indígena, é tupi-guarani, que significa mato ralo. Uma mata onde foi cortada a primária e nasce uma secundária. Esses 3 rapazes lá do bairro que eram já capoeiristas, né? Era o Braga, Pessoa, e tinha mais um que eu não me recordo, mas eram 3. E aí eu me encantei, né, com aquelas pernadas, e eu já era moleque assim também, vadio de rua, bagunceiro, né? E aí, nossa, na hora que eu vi, eu falei, é isso aí, eu quero também estar nesse meio aí. E aí conversei com eles, né? E eu era assim, um pouco mais novo do que eles, assim, uns 4 anos, né? Mais novo do que eles. E aí, só que eu já saía, né? Eu já dava uns perdidos já no meu pai, né? Minha mãe à noite, né? E, enfim, já dava uns rolezinhos já à noite. E eles eram da noite, né? Esses caras já eram da noite, já, enfim. E aí um belo dia ele me deu, aí eu fiz amizade com eles, perguntei, né, de onde eles eram, então, enfim, era de bairro conhecido, né, lá, cidade pequena, e aí eu fiz amizade com eles, e aí eles me chamaram para ir treinar na praça de esportes da cidade. Só que a praça de esporte era um local que era da classe média na cidade. E assim, na minha cidade tinha divisão, né? Hoje a gente entende um pouco mais o que é isso, enfim, mas tinha divisão de rico e pobre. Por exemplo, a praça principal lá da minha cidade, uma parte dela era a parte onde ficava o pessoal pobre, dos bairros mais distantes, e a outra parte era a parte do pessoal da classe média alta. Né? Aí vinham os cantores famosos aqui de São Paulo, e ia tudo para esse clube que fazia parte dessa elite. Né? E aí eu fiquei meio sem jeito assim de ir, mas eles já tinham descoberto esse lugar por meio da capoeira. Né? E aí eu não fui, cara. Não fui, não consegui, essa segregação, essa divisão não me permitiu ir. Era mais essa coisa de rua, né? Não era, não era escola, eu não entrei em escola de capoeira. Eu fui entrar em escola de capoeira aqui em São Paulo. Meu sonho era entrar na natação e o meu irmão foi para capoeira. Aí ele começou, ai meu irmão, mas vamos pra capoeira, você já viu o negão ser campeão de natação, o negão afunda, o negão não nada, aquela coisa toda, né? O meu irmão, ele é muito preconceituoso, né? Aí eu falei assim, tá bom, e fui ver a capoeira. A partir dali, cara, foi minha paixão, esqueci natação, esqueci tudo, até hoje eu não sei nadar. Mas eu sei jogar capoeira e brincar capoeira e sei falar sobre ela. Entrei na capoeira com 18 anos, porque eu não tinha dinheiro para pagar a capoeira, né, com o mestre Meinha, aqui no Ferreira mesmo, e a capoeira foi tudo na minha vida. Tudo que eu sou, a pessoa que eu sou, o homem, o filho que eu fui para minha mãe, foi a capoeira, porque eu andava com más pessoas, e aí encontrei o mestre Meinha, um rapaz novo, acho que tinha 28 anos, e aí a gente treinava capoeira de domingo a domingo, todos os dias. E aí eu devo o que eu tenho, a minha saúde, eu devo à capoeira. E aí em 90 eu vim morar em São Paulo. Nos anos 90 eu vim morar em São Paulo e aí foi onde eu comecei a trabalhar nesse condomínio, né? E aí onde o maestro, nessa época, hoje o contramestre maestro,
me apresentou lá a escola do mestre pequeno. Né? E aí eu entrei numa escola mesmo, né, de capoeira, né, com todos os fundamentos ali, né, que a gente traz hoje para os nossos alunos, né? Então foi ali, a escola, né, de capoeira foi aí que foi, na época era Raça e Cultura, né? E aí a gente foi onde eu fui entendendo um pouquinho dessa questão de formação mesmo, né, dentro da capoeira. Então a capoeira entrou com um vazio cultural que eu vim de Minas, e eu escutei o som do berimbau em 1969, na USP mesmo, cheguei perto, não conhecia capoeira, nunca tinha visto, e o mestre falou, chega aí. Eu entrei na capoeira e me identifiquei, porque ela veio para suprir um vazio cultural que eu tinha vindo de Minas, que Minas eu era do Congo, dos congados. E aí você sofre porque você vai para um lugar desconhecido, terra da garoa, frio, totalmente o contrário de Minas, aí entra a capoeira. Aí a capoeira veio e completou isso para mim. Aconteceu uma roda de capoeira, foi a primeira vez que eu vi capoeira na minha vida, assim. E eu era uma pessoa mega sedentária, não tinha nenhum interesse por esporte e tal, mas a capoeira, ela me tocou num lugar que era diferente, assim, que não era, por exemplo, como ir para quadra com regras para jogar vôlei, por exemplo. Aquilo tinha algo que me movia, que me impulsionava. E aí, a partir disso, é que eu fui procurar e entender, descobrir o que era. E desde os 17, mais ou menos, eu treino capoeira e estou, em alguma medida, em alguns momentos mais, em outros momentos menos, envolvida assim, com a capoeira do ponto de vista prático, mas ela me constitui como ser humano. Assim, a minha constituição como gente passa pela capoeira. Na verdade, a partir do momento que eu vi a capoeira, assim, o que me pegou foi a moça. Sabe que moça, né, que eu tô falando? A capoeira. Eu me apaixonei por ela. Aí não teve mais jeito. Aí a vida foi fluindo com ela. Tentei me separar dela. Tem um mestre mais velho, que é o mestre Bigo, Francisco 45, ele fala que ela é uma pombagira. Quando ela pega o nego, já era. E eu fui pego por ela. Aí eu me apaixonei, não saí mais dessa capoeira. E tentei, viu, filho? Tentei abandonar, porque a gente tem alegrias, a gente tem decepção, a gente tem amor, a gente tem uma série de coisas que a capoeira dá pra gente. Mas eu digo sempre, ela te dá e ela te tira também. Então você tem que estar preparado. Não é todo mundo que é feito para capoeira, né? Nem todo mundo é feito para enfrentar isso aqui. Geralmente, os capoeiristas já sabem, todo capoeira já sabe como é que funciona a roda, como é que o mestre determina o andamento dessa roda. Ele vai mandar você sair para jogar capoeira, ele vai mandar você terminar o jogo. Tudo através do som dele. Então, praticamente, existem dois comandantes, o mais velho e o berimbau gunga, que o mais velho vai estar tocando ele. Se você faz um toque mais cadenciado, mais tranquilo, São Bento Grande de Angola, uma Angola, a roda é mais tranquila, mais sociável. Se você faz um toque São Bento Grande, de regional, por exemplo, bem picante, você estimula, porque a música estimula, né? Dançar rock não é como dançar um samba, não é como dançar uma valsa, um bolero. O jogo em si de uma roda de capoeira é pergunta e resposta. Tem que ter sintonia com outra pessoa a partir do momento que você entra dentro do mundo da capoeira. A gente fala volta ao mundo porque a roda da capoeira é um mundo, né? E ali vocês vão conversar. Eu vou te dar um exemplo. Eu mando dois baixar na roda de capoeira e começar a conversar normal. Quando der a mão, pergunta quem é a pessoa, como que vai a família, o outro responde. Então, eles vão fazer aquela movimentação dentro da roda, conversando. Em momento nenhum eles podem parar a conversa. E alto para o pessoal ouvir. Todas as culturas tradicionais, afro,
indígena, ela tem todas as danças, todos os rituais é ligado à alimentação, que a alimentação é um lugar sagrado. Os colonizadores britânicos, quando eles chegaram na Índia, no território que depois passou a ser chamado de Índia, eles desqualificaram uma série de ervas e hortaliças que as pessoas comiam lá como mato. E as pessoas ali aderiram a essa visão de mundo e pararam de comer essa hortaliça, e desencadeou um problema de falta de vitamina A, um problema de visão numa quantidade enorme de pessoas. Então, tudo em função da alimentação, da comida. Fecha. Eu faço café na minha casa e convido os mestres para tomar café qualquer dia da semana. Qualquer dia da semana, né? Eu faço as festas da capoeira, aqui no Amorim Lima, tem comida. Aí, não obstante, vão todo mundo para a minha casa, porque lá a gente vai tocar, cantar, fortalecer esse vídeo e comer. E o comer não é comer porque está todo mundo com fome, não é isso. A gente está alimentando outra coisa. A gente está alimentando esse fortalecimento, a gente está cravando esse conhecimento, a gente está assinando, a gente está fortalecendo, né? Isso em todas as culturas tradicionais. E essa coisa de saber do outro é uma coisa que é muito importante para... E esse momento da mesa, da alimentação é fundamental. Para mim, a primeira lembrança que eu tenho de muito, muito pequeno, em casa, minha mãe fazendo uma grande feijoada para um monte de gente, uma cantoria, uma delícia. A comida tem esse lugar, né, de juntar as pessoas. Então, minha avó tinha o que a gente chamava em Santa Catarina de lavoura. E era uma lavoura bem grande. Ela plantava feijão, ela plantava abóbora, batata, tinha vários pés de fruta e tal. E a minha avó tinha esse costume de colher, né, nas determinadas épocas aquilo que ela plantava e fazer uma distribuição. Fosse entre os filhos, que eram muitos, porque ela tinha 11 filhos, seja para os vizinhos. Então, tinha ali uma plantação de subsistência, mas também uma plantação de partilha e de compartilhamento, né? Então, eu entendo que a comida ela é muito mais do que uma fonte de nutrição e manutenção dos nossos corpos biológicos, né? Ela é também uma forma da gente estar junto com o outro. E no interior, onde eu moro, em Minas, onde eu morei, fora esse tipo de alimentação, tem o compartilhamento de comida. Então, fez bolo, leva para a comadre. Fez biscoito, leva para a comadre. Matou um porco, leva para a comadre. Faltou... Então, você vê que não é só a questão da comida no prato. Então, ela estende aos ingredientes da comida também. Então, meu pai criava porco, né? Ou porcos, né? Os vizinhos também criavam porcos, e aí você tinha o pessoal que criava galinha, você tinha, enfim, né? Sempre alguém ali tinha uma criação. E aí, eu me recordo quando o pai ia matar o porco, eles chamavam vários vizinhos, era um ritual. Né? Era um ritual matar esse porco, né? Não era uma coisa, era sagrado, cara. Era isso que é interessante assim para as pessoas entenderem, né? Era sagrado. Então o que acontecia? Eles mais ou menos uns 10 reuniam uns 10 homens, né, ali para matar esse porco. Matava, ali ele queimava, fazia a queima do pelo, raspava e tal, né? E cortava ele, carneava ele, e aí cada um desses levava para sua casa um prato, enfim, levava uma porção daquele porco. Era assim que a gente comia carne lá, porque não tinha dinheiro, cara, para comprar carne igual hoje, né? Não tinha. Então, e essa carneada era pro ano inteiro. Era pro ano inteiro, cara. Né? E então era assim. Era assim. E aí, no fundo de casa até hoje, né, tem a horta.
Então, por exemplo, alface, cenoura, gengibre. Inclusive, da penúltima vez que eu fui, eu trouxe gengibre. O gengibre lá, cara, é como se eu tivesse, mordendo uma manteiga. É outra vida, cara. Né? Então, assim, aí você tinha as plantações no fundo da sua casa, né? Que a gente chamava de horta. Né? Então, essa couve, todas essas, né, legumes, isso a gente não comprava no mercado, não existia, não precisava ser no mercado. Né? Então, o mercado ficava por conta, às vezes, do arroz, ou às vezes uma pessoa da roça trazia, né, o arroz. Então, era assim. A gente cresceu com esse aprendizado. Preparar uma comida para alguém comer é uma coisa muito prazerosa quando você sabe que aquilo vai acontecer em coletivo. E a galinhada, ela tem um pouco essa perspectiva, né? Cozinhar para quem a gente conhece tem um lugar de você pensar, aquela pessoa vai vir e eu estou cozinhando para ela e ela vai se alimentar e a gente vai ter aquele momento de conversa, de troca. Então, cozinhar para quem não se conhece é ainda mais desafiador, né? No sentido de entender como aquele alimento vai ser recebido e também de como esse corpo vai ser nutrido a partir daquilo que foi você quem preparou. Eu cheguei lá, eu não esperava como é que eu ia me sentir. Porque eles sabem, todo mundo sabe que eu sou meio tímido, meio calado. De repente eu me soltei tanto que a minha esposa viu o vídeo e falou assim, quem é isso? Não é você. Até o menino deve ter estranhado, que eu não sou, eu sou mais fechadão, sou mais... Chego, observo, mas me cheguei lá, fiquei muito... Mexeu comigo, de verdade, essas coisas mexem comigo, de ver aquele pessoal de rua chegar, entrar na roda e começar a cantar. Eles cantaram, jogaram e se expressaram. Quando eu como aquela galinhada, que eu acho que é a tradição, e o kizumba, a pimenta, o pessoal faz, eu vou falar pra você, cara, pra mim, que nem eu participei agora, foi uma coisa assim de emocionar. Cheguei em casa assim, revigorado, né? Nas galinhadas que a gente fez, nas edições anteriores da galinhada que a gente fez, forma-se uma grande fila, porque as pessoas estão ali há muitas horas, elas sentiram o cheiro da comida sendo feita, elas estão morrendo de fome. Então, quando a gente anuncia que a comida está pronta, a fila naturalmente se forma. E quando a gente chegou lá na Praça Marechal, a fila se formou. E foi para mim um momento muito mágico no sentido do que significa o compartilhamento do alimento, independente de onde você esteja, independente de com quais pessoas você esteja. E naquele momento se formou para mim uma colagem mesmo das duas filas. Da fila que não está preocupado se a gente está na rua ou se a gente está numa espécie de espaço seguro, com pessoas com quem a gente tem convívio ou não. Mas um momento da partilha mesmo do alimento. E essa imagem, ela está colada, assim, na minha memória, de uma maneira muito forte, assim. Olha, assim, logo de início, quando abriu a roda, eu já sabia que ia ser bacana. Eu já peguei o berimbau, doido para jogar capoeira, mas falei assim, eu vou ter que caminhar, eu vou ter que vir, comer. Porque a gente tem o prazer de ver, a gente que é o mais velho. Às vezes a gente não participa, mas a gente tá olhando, tá vendo aquela felicidade toda do povo ali. Foi uma coisa assim, uma sensação maravilhosa. É sensação de alegria, de vontade de chorar, de abraçar todo mundo, de fazer mais por eles. Principalmente que você viu ali que quando a capoeira começou, eles foram jogar capoeira. Sempre tem os capoeiristas ali, né? No meio do povo ali. Porque ela está enraizada já desde o início da pobreza. Hoje ela está na riqueza, está em todos os lugares, né? E ali, aquele pessoal ali, nossa, teve uma hora que eu falava para minha filha pequenininha assim, filha, você tá vendo aí, filha? Quando você tem o papai em casa, você tem comida, você tem suas coisas,
Você hoje está fazendo uma coisa mais linda que o papai queria ver. Você ajudar o papai a vir aqui, ó, dá até vontade de chorar. Aí a gente começou a sair, a gente né, percebeu que mudou alguma coisa aqui fora. Né? A gente viu que local que não tinha pessoal em situação de rua, agora está tendo nesse rolê nosso. Né? Então isso foi um start já, né? Um start. E aí a gente falou, ó, cara, vamos fazer essa galinhada na rua, cara. Levar esses tachos pra rua aí, velho, e vamos pensar, fazer isso aí pra galera, pra todo mundo aí da rua, e eles, né, pra eles também assistirem tudo que vocês assistiram, né? A gente pensou assim, e aí nasceu, né, Capoeira Malê na rua de SP. O nosso problema não é um problema de raça, né, que o povo brasileiro é um povo que não tem jeito para as coisas, o problema é de oportunidade mesmo. Agora, meus pais comeram o pão que o diabo amassou para construir essa condição, e o que é revoltante é que eles não precisavam ter sofrido nada disso. Se tivessem políticas públicas, né, se a cidadania fosse o princípio basilar do nosso país, eles não precisariam ter passado por tudo isso. Como muitos países não sujeitaram suas populações a isso. A escola não foi feita para mim, né? Um negrinho, pretinho, da fazenda, né? Da roça. E eu quebrei essa corrente que meus antepassados vinham vindo, né? De ser proprietário de um fazendeiro, e fui para a escola. Andava 2 léguas para ir, 2 léguas para voltar da fazenda para a cidade, que uma légua mineira são 6 quilômetros. Então andava 12 quilômetros para ir, 12 quilômetros para voltar, então andava 24 quilômetros por dia, né? Então eu sou esse cara que nasceu já rebelde. Porque assim, o meu pai e a minha mãe, eles vieram de trabalho escravo, né? Então eu creio que meu pai veio de fazenda, minha mãe veio de fazenda também, né? Então, nessa época, anos 70, era trabalho escravo. Fazenda, quem morava e trabalhava na fazenda era trabalho escravo, era exploração, né? Total. O cara acordava 4 da manhã, ia lá tirar o leite, fazer todo aquele movimento, a mãe acordava de madrugada também para ir fazer o café para os senhores lá. E só voltava para casa, 10 horas da noite. E não recebia nada, porque eu morava na casa do fazendeiro, então, né, do senhor ali, então estava tudo ok ali, estava tudo pago. E comia lá e tal, então estava tudo pago. Né? Então é trabalho escravo. Eu vivia no meio de um pasto, era um barraquinho, onde eu nasci, um barraquinho no meio do pasto, cidade chamada Florestópolis. E lá, quando eu nasci com essa cegueira, eu não podia ver a luz do sol, não podia ver uma luz assim, nada, só escuro. Porque ardia, eu gritava muito. E o pessoal da cidade lá resolveram fazer uma casinha pra mim, viver nela. Casinha de cachorro. O tamanho da casinha do cachorro. Lá era tudo escuro, tampava as gretas das madeiras com pano. E lá eu vivia 24 horas. Até os 4 anos de idade eu vivi dentro desse buraco. Lá era a minha pior refeição, né? Eu não sabia o que eu estava comendo. Botava o prato no buraco, ali eu fazia cocô, ali eu fazia xixi, eu comia o cocô, comia o xixi, comia a comida, eu não sabia. Criança, essa foi a pior coisa que eu passei. Aí quando você comia um prato de arroz e feijão, foi a melhor comida do mundo para mim. Foi a melhor comida que eu recebi a primeira vez no mundo. E foi na casa do juizado de menor que a minha mãe trabalhava. Aí fui pro colégio. Eu apanhei muito lá dentro. Fui muito judiado. Pedi brigar lá dentro. Tinha que brigar. Com toda a molecada que tinha.
E lá a gente só comia aveia, cara. Aveia, aquele negócio de aveia com leite e macarrão só no domingo. E eu nunca tinha visto arroz e feijão. Aí quando eu comi arroz e feijão, hoje a minha comida é arroz e feijão, não precisa nem carne, não precisa nada. Eu fiz um macarrão, ótimo, eu como macarrão hoje, mas amanhã eu quero arroz e feijão. Eu chego em casa e como arroz e feijão. E quando vem para a cidade, aí vem nesse lugar de trazer os meus tios. Então minha mãe e meu pai vieram para a cidade e foram libertando. É fogo isso falar, mas foram libertando. É uma situação como se fosse lá atrás, no regime de Quilombo de Palmares, onde os negros fugiam desse regime escravocrata e aí eles voltavam na fazenda para resgatar os outros irmãos. Isso aconteceu com a minha família, cara. Eu tinha que trabalhar para comer. E depois, quando eu vim para São Paulo, a gente passou necessidade. Tinha dia que eu não tinha o que comer. E aí, mas eu não reclamava, nunca reclamei, aí ia para a rua, vender ferro velho, ia em engraxate e chegava e dava, mãe, ó, toma o dinheiro. Sempre ajudei minha mãe. O meu pai, ele é de origem mineira, né, de Minas Gerais, e os meus avós foram para São Paulo quando o roçado de arroz do meu avô foi destruído por causa de uma chuva torrencial que caiu lá. Então eles não tiveram alternativa, pegaram as coisas que tinham, roupa do corpo basicamente, né, meus avós, meu pai e 3 irmãos, e foram de trem para São Paulo. E minha avó conta que quando eles chegaram em São Paulo, eles tinham dinheiro para comprar um prato de comida só. Comeram as crianças e os adultos não, e ninguém reclamou, né? A partir disso eles foram morar na periferia de São Paulo, no Valo Velho. Minha família, boa parte da minha família está por lá ainda, e cresceram na comunidade lá, foram construindo as casinhas e tudo, né? E viveram muito do quintal, comeram muito resto de feira, cabeça de peixe, né? Minha avó fez muita xepa para pegar legume. Gente que vem do interior, e já há um tempo já que a gente veio do interior, então a gente pegou muito aprendizado lá no interior, embora não era pandemia, mas era fome. Porque a fome sempre assolou, ela sempre teve em evidência em algum lugar, ela sempre teve em evidência. Desde que o nosso território foi invadido pelos europeus, instalou-se aí um projeto de fome. A fome, ela é funcional no Brasil desde que começa esse processo de colonização. Provocar a fome nos indígenas era uma forma tanto de matá-los como de afugentá-los e liberar terreno para que esse terreno pudesse ser utilizado para um empreendimento colonialista, né? Porque a fome ela é uma escolha política. Se decide numa mesa, normalmente entre homens ricos, brancos, quem vai comer e quem vai deixar de comer. Tem muita gente que ganha com a fome, né? Como ganham com a seca, como ganham com guerra. Então, eu acho que nesse sentido a fome é um projeto mesmo de dominação das pessoas, porque a partir do momento que você faz com que muitas pessoas tenham fome, não consigam ter o mínimo básico para sobreviver, elas ficam dependentes das suas atitudes, né? Dos políticos, né? Quando fez o milagre de dividir o pão para várias pessoas, o peixe, dali já vem tudo isso, né? Já vem de lá de trás esse negócio da alimentação. Onde come 1, come 10, come 20, come 30. E hoje eu tô vendo esse mundo aí com essa falta de alimentação, cara. Às vezes eu vou comer alguma coisa, eu engulo tudo para não jogar fora, porque eu penso em quem tá precisando. Se eu pudesse, eu alimentava o mundo, cara. Porque eu não posso, eu não tenho como. Eu alimentaria o mundo. Cada vez mais a gente percebe que a sociedade é organizada, as pessoas se organizando, os coletivos, cada vez mais a gente consegue fazer a diferença. Porque se a gente ficar esperando que um dia as coisas mudem, elas não vão mudar mesmo. Então eu estou muito nesse sentido aqui no Instituto, muito nessa pegada de fazer a diferença, tentar
trabalhar aqui todos os dias para que as pessoas tenham alimento de qualidade na mesa. Existe uma série de questões que são fundamentais para que você possa fazer essa leitura de mundo, como diria o nosso querido Paulo Freire. Como é que você lê o mundo se você mal tem o que comer? Se você tem... Não tem. Então, as pessoas que têm algum tipo de privilégio, é fundamental que elas denunciem, que elas chamem a atenção para que sim, aí... Porque a gente também não vai conseguir fazer isso só, né? A gente precisa de mais gente. E acho que essa galinhada, ela tem um pouco... É uma tentativa, né? É uma tentativa mesmo, uma tentativa modesta de, a partir... A galinhada sempre foi uma festa para nós. Desde que a gente começou a pensar nela, ela sempre foi um motivo de muito prazer, de muita alegria, de ter muitas pessoas junto com a gente. A gente sabia que a gente ia sambar, que a gente ia bater maculelê, que a gente ia jogar capoeira, que as pessoas iam conversar, que elas iam ficar horas ali em torno daquele tacho, com aquela comida sendo feita. A gente faz a sagração do alimento, então tudo que é utilizado é levado até o tacho de uma maneira absolutamente ritualística e tal. Numa tentativa também de remontar esse lugar do sagrado com a natureza, mesmo a gente vivendo aqui nesse espaço concretado. Quando a gente pensou na possibilidade de fazer uma nova galinhada, além da questão da pandemia e da gente realmente não poder juntar as pessoas, nos parecia também quase fútil pensar na possibilidade da gente festejar. Festejar o quê? O que é que você festeja no Brasil em 2021? Para quem que se faz esse prato no Brasil de 2020 e 2021? Para quem que se faz alguma coisa desde o Brasil de 2016? Então, nos parecia inevitável mover os nossos desejos e os nossos impulsos para alguma coisa que não fosse aquilo que a gente já vinha fazendo. Então, meu nome é Edgar Galvão. Eu sou esse cara que nasceu já rebelde, Alcides de Lima. Pois é, rapaz, eu sou Kizumba, contramestre Kizumba, né? Dentro da capoeiragem. Meu nome é Thiago Lima, sou professor do Departamento de Relações Internacionais da UFPB. Eu me chamo Mestre Didi, iniciei a capoeira com o Mestre Canhão. Meu nome é Messias dos Santos, nascido 23 de dezembro pelo registro, certidão de nascimento, de 1957, mas eu comemoro dia 19, porque eu nasci dia 19. O interior registrava depois, né? Meu apelido de capoeira é Mestre Meinha. Pessoal, eu sou o Mestre Risadinha, formado do saudoso Mestre Guima, formado do Mestre Pinati. O meu nome é João Ailton Oliveira de Andrade. Eu venho da Bahia, uma cidade chamada Olindina, Bahia. Vim para cá, para São Paulo, com 9 anos. Eu, minha mãe e minhas 2 irmãs. Meu nome é Rosana Pimenta. Quem eu sou? Eu saí da minha terra
Eu saí em romaria, eu cantei o Pai Nosso, Pai Nosso, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave Maria. Eu saí da minha terra, eu saí em romaria, eu cantei o Pai Nosso, Pai Nosso, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave Maria. Era sexta-feira grande, quando as matracas batiam, todo mundo ajoelhava, cantando Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Eu saí da minha terra, eu saí em romaria, eu rezei o Pai